Olá, amigos. Graças a Deus, uma boa tarde a todos. Este domingo. Eu aqui, como sempre, graças a Deus, tomando minha aguinha num shopping e vou responder uma pergunta de um menino de 16 anos que entrou em contato comigo hoje pela manhã. Ele é do Rio de Janeiro e ele é de uma doutrina, vamos dizer assim. E ele me fez um questionamento, porque primeiro ele falou que concorda com o que eu falei, mas ele gostaria de eu ser um pouquinho mais profundo do que eu falei. Mas agora, o que ele concorda dessas que você falou e qual é o questionamento dele? Porque em todas as minhas lives, quando o tema e o tópico é a caridade, e fora da caridade não há salvação, o Edson separa duas coisas: a caridade para com o outro, por a gente servir fazendo bem, né, dentro das nossas condições, e a caridade para consigo, que é a única condição que nos faz bem, que é ser solidário e generoso. São duas caridades aparentemente parecidas, provindas aparentemente da mesma fonte, porém uma, com certeza absoluta, mediante a minha ignorância que não ignora ninguém, é muito mais profunda e muito mais fecundada com as coisas de Deus, que é a caridade para consigo. Isso é uma coisa que as pessoas muitas das vezes elas mesclam, né, e confundem. Então, ele concorda comigo nas minhas colocações. O nome dele é Vinícius. Ele disse que eu poderia dar o nome dele. Vinícius tem vários, lá do Rio de Janeiro. Mas, ao mesmo tempo, ele fez esse questionamento. Edson, a caridade que eu faço para os outros não é válida? A caridade que eu faço em sacolão, cesta básica, comida, roupa, a caridade que eu faço de ir no presídio ou ir numa instituição de doentes mentais, ir no hospital, visitar ou ver alguma pessoa que não é nem parente meu, essa caridade não pesa em nada, consequentemente, de uma forma positiva para mim? Qual a diferença do peso da caridade para comigo mesmo, solidária e generosa, da caridade para com o outro, eu me mantendo generoso e sendo solidário? Então foi esse questionamento dele. Aí eu posso responder a Vinícius, tá, de uma forma com toda sinceridade. Vinícius, toda religião, toda doutrina, toda filosofia, tá, isso a gente não precisa nem se aprofundar muito, até de uma forma muito rasa, mediante a cultura aí que dispõe, a mesma doutrina que você pertence, você vai entender que praticar caridade ao outro não é um mandamento obrigatório, é um exercício necessário. Porém, existe uma obrigatoriedade que não é Deus que nos afilia a essa obrigação, mas é a nossa intimidade que afiancia a este tipo de vantagem lúcida, clara e límpida, que se fazer bem a si mesmo, se ter melhor para si próprio, é remédio, não é bondade. É remédio, não é ser bom. É remédio, não é fazer o bem. Entendeu, meu amigo? Então, quando eu adentro uma religião, seja ela qual for, e começo, obviamente, pela doutrina, pela filosofia, pela teologia, pela mística e pela mítica, ou pela ritualística, que seja, né? Eu começo a prover ao outro atos bondosos, sequencialmente com o meu esforço para fora, para me manter neste ato bondoso, é óbvio que o meu ego, minha consciência, a minha mente, há de modestar neste padrão que para o outro que está recebendo algo de mim caritativamente é maravilhoso. É o exemplo de alguém que está tentando se fazer de bem, correto? É o exemplo de alguém que está fazendo o bem. Boa? Boa. Porém, meu amigo, ninguém, a não ser o meu silêncio, ninguém, a não ser o que eu animo dentro de mim, o que eu nutro dentro de mim, sabe como fato real
existencial, legítimo, se aquilo que eu pratico para fora tem o menos tônus de qualidade mediante as coisas que eu nutro por dentro? Só nisso já começa a diferenciar o que é caridade, que realmente ajuda a nos salvar, que é proferir para o outro uma bondade, seja ele qual for, tá? Pela mesma caridade, e do que é se fazer salvo na caridade, que é manter por si só um senso generoso e solidário de maioridade espiritual qualitativo, nutritivo, produtivo, ok? Então, quando eu faço as minhas lives e bato nessa tecla que fazer a caridade para os outros é bom, fazer assistência social às pessoas é maravilhoso, faz parte dos ensinamentos de Jesus, é maravilhoso. Mas o que nos tira da nossa cruz é a reforma íntima. E a reforma íntima com a caridade não é para fora. Não é o que eu dou, é o que eu sou. Não é o que eu faço, é o que eu nutro. Não é os meus feitos, são meus fatos. Não é quanto eu doei, é o qualificar que eu me animo. É isso que faz a diferença. Porque se eu fizer uma caridade com exercício mediante ao pragmatismo, ao sofismo, à doutrina, à filosofia e à disciplina que eu siga, de dada religião e de dada forma de ver a espiritualidade mediante os consensos da espiritualização entre as religiões que assim cultuam e creem na vida após a morte e na vida eterna, no espírito, pode ter certeza, meu amigo, que é válido, mas nem sempre te salva. Eu sempre cito o livro Voltei do irmão Jacó, para quem é espírita. Ali relata perfeitamente o que eu estou falando. Em algum momento a caridade que ele fez para os outros foi à toa? Não. Em algum momento a solidariedade, a generosidade que ele praticou a alguém foi acaso? Foi em vão? Não. Mas o que ele fazia não era o que ele nutria. Os feitos que ele exercia não era o fato que ele animava. Então ele fazia o bem para fora, mas sonegava o seu melhor por dentro. A caridade dele teve utilidade? Teve, para ajudar pessoas, mas não para salvá-lo. É isso que o Edson fala, é isso que o livro Ação e Reação de Chico Xavier fala, é isso que o livro No Mundo Maior do mesmo Chico Xavier comenta, é isso que o livro do próprio Nosso Lar comenta sobre isso. Mas cada um lê com os olhos que tem, mediante a miopez ou a visão que lhe reserva. A minha miopez permite eu ler e interpretar dessa forma, que a caridade proferida pelo aconselhamento do Cristo, pela benevolência sublimária e fraterna de Deus aos nossos semelhantes, é o nosso exemplo. Mas o nosso exemplo precisa ser fato nutrido, não feito apenas exercido, porque senão fica um exercício para o médio de cópia, de plágio. Senão fica um exercício para a consciência, de estagnação, de engessamento, até no que é bem e até no que é bom. Ao ponto de eu ficar sempre naquele padrão, no momento que a vida, que é coletiva, aonde nem todos acreditam no que eu acredito, até na espiritualidade, aonde nem todos cultuam e veem a mesma espiritualidade do mesmo jeito, míope ou com visão clara que eu possa ter, será que a caridade que eu pratico é o bem para alguém e é a minha salvação? Ou será que o meu exemplo em silêncio, tendo a caridade genuína e solidária de um fato lúcido, em se dar exemplo de ser um cidadão de bem, é a maior caridade que eu posso doar a alguém? Porque eu me acuro com ela, eu me apuro com ela, eu me refino com ela, como eu me refino também com a caridade mais comum, que é prestar à sociedade algum tipo de caridade, muitas das vezes material ou de presença até pessoal, social. Entendeu, meu amigo? Então, em nenhum momento, Edson, como você mesmo entendeu, né, desfaz da caridade que se faz em casas espíritas, espiritualistas, em ONGs. Porém, a maior caridade, ao meu ver, é a caridade que é além dos seus feitos, mas é o fato que você nutre. É aquela caridade que te naturaliza pelas vias da mesma.
É aquela caridade que te humaniza pelos feitos da própria. É aquela caridade que você suspira de alívio com o corpo cansado, exausto. É aquela caridade que você é grato. É aquela caridade que você é contente. É aquela caridade que você é alegre, mesmo que tudo na tua vida talvez não esteja como você quer. Mas você tem uma convicção regada com certeza pela tua benemerência de ser quem você é. Um ser humano caridoso por si só, generoso por si mesmo, solidário em vida, existencial por dentro e um vivente lúcido, ajudando, mediante as possibilidades do teu exemplo, praticando a caridade, seja quem for. Valeu, meu amigo? Pensem nisso. Talvez sirva também esse vídeo, esse áudio para alguém, não só para o Vinícius, como para mim mesmo depois que estou falando, me sentindo e me ouvindo. Pratiquem a caridade como for, mas a que salva é aquela que a gente luta. É aquela que só o silêncio sabe, só a calma, a paz sustenta e só a plenitude da lucidez pode transformar em coisas boas e aprimoradas para o melhor. Valeu? Fiquem com Deus. Muito obrigado. Valeu!